Que privilégio compartilhar com você neste momento a preciosa palavra de Deus para tratar de um assunto da mais alta importância para a sua, para a minha, para a nossa vida. O poder através da oração. Eu vou basear esta mensagem em Tiago, capítulo 5, verso 16. Vamos ouvir a leitura deste texto. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores do século XIX, disse que quando Deus está para fazer uma grande obra na terra, primeiro, Ele desperta o seu povo para orar. Deus, sendo soberano, tendo o controle da história em suas mãos, tendo as rédeas da história em suas mãos, Ele resolveu, na sua soberania, agir por intermédio da oração do seu povo. A oração não tem poder. A oração aciona o braço do Deus Todo-Poderoso. A oração é para gente fraca, como você e eu. Mas podemos recorrer pela oração ao Deus vivo, àquele que tem poder de interferir nos acontecimentos, de virar a mesa da história, de mudar o placar do jogo. A oração, na verdade, é a força mais poderosa da terra, mais poderosa do que um exército, porque a oração aciona o braço do Todo-Poderoso Deus. A oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, as orações dos santos, diz a Bíblia, sobem como incenso à presença de Deus, vai ao trono de Deus e, em resposta, as intervenções soberanas de Deus na história acontecem em resposta às orações. Tiago chega a dizer nesta obra, nesta epístola, no capítulo 4, nada tendes, porque nada pedis. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Aqui Tiago 5,16, falando da vida, do ministério do profeta Elias, que orou com instância para não chover e não choveu, que orou e Deus ressuscitou o filho da viúva, que orou e fogo caiu do céu, demonstrando que só Ele é Deus, que orou e as torrentes abundantes e caudalosas desceram dos céus para regar a terra. Elias pedia e Deus atendia. Então Tiago diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por seus efeitos, a súplica do justo. A pergunta é, quem é justo? Justo não é aquele que não erra, não peca, não transgride, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Justo não é aquele que ostenta a justiça própria, porque a Bíblia diz que o melhor de nós, as nossas justiças aos olhos de Deus, não passam de trapos de imundícia. Justo é aquele que foi justificado, declarado justo diante do tribunal de Deus, porque a justiça do verdadeiro justo, Jesus Cristo, foi imputada, colocada em nossa conta,
quando cremos nele, Jesus, como nosso Salvador e Senhor. Então, todos aqueles que foram declarados justos diante do tribunal de Deus podem orar, e orar com eficácia. Algumas pessoas dizem assim, mas a oração não muda nada. Eu quero dizer para você que muda sim. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus virando a mesa da história, revertendo diagnósticos, alterando circunstâncias, em resposta às orações do seu povo. Quando o povo de Israel pecou no deserto, Deus disse para Moisés que iria destruir aquele povo e começar um novo povo através de Moisés, e Moisés se colocou na brecha, intercedendo pelo povo, e Deus suspendeu o juízo em resposta às orações de Moisés. Quando os anjos de Deus foram a Sodoma para exercer o juízo divino sobre aquela cidade promíscua e violenta, Abraão se colocou na brecha. E diz a Bíblia que, lembrando-se Deus de Abraão, tirou Ló de Sodoma. As orações de Abraão em favor de seu sobrinho Ló foram um instrumento que Deus usou para libertar aquele homem da condenação na cidade contaminada e condenada. A Bíblia fala de Ana, estéril, que chorava, orava e jejuava diante de Deus, até que o Senhor ouviu a sua voz e fez do seu ventre, que era um deserto, um pomar frutuoso. E ela concebeu e deu à luz a Samuel, que tornou-se o maior juiz de Israel. Depois disso ainda teve outros filhos. A Bíblia fala de Jerusalém sitiada por um poderoso exército assírio, que afrontosamente disse para o rei Ezequias que nenhum Deus podia livrá-lo das suas mãos. Ezequias orou. E a Bíblia diz que Deus escala um único anjo que mata 185 mil soldados ao redor de Jerusalém, na iminência de atacar Jerusalém. E Deus não só cura o rei Ezequias da sua enfermidade mortal, mas liberta Jerusalém de uma invasão militar, em resposta à oração. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus age em resposta às orações do seu povo. Está lá escrito em Atos capítulo 12, que Herodes Agripa I mandou matar o apóstolo Tiago, passando a espada em Jerusalém e encerrando Pedro numa prisão de segurança máxima, com 4 etapas de escoltas, onde ele estava guardado, acorrentado, até que passasse a festa da Páscoa para ser executado. Mas havia oração da igreja em favor de Pedro. E Deus enviou um anjo, e as ligaduras são soltadas. A prisão é aberta. O portão de ferro abre automaticamente. E milagrosamente Deus tira, através da ação angelical, Pedro daquela prisão de segurança máxima. Mas o rei, perverso e mau, que ordena a execução de Tiago, aguardando a execução de Pedro, é devorado pelo anjo do Senhor e morre. Deus virou a mesa da história. A Bíblia está cheia de exemplos, e a história também, de como Deus age por meio da oração do seu povo. Quando você ora, Deus ouve, Deus vê, Deus age. Quando você ora, as tempestades se acalmam. Quando você ora, Deus é poderoso para reverter os diagnósticos mais sombrios e trazer cura. Quando você ora, as lutas mais agudas da vida são sanadas, os nós mais apertados são desatados. Quando você ora, o inimigo bate em retirada.
Quando você ora, Deus se manifesta. Em resposta à oração, Deus traz grandes avivamentos para a sua igreja. Quantas maravilhas Deus tem feito em resposta à oração. Me permita alguns poucos exemplos. A igreja da Inglaterra, no século XVIII, estava como que um vale de ossos secos. As igrejas estavam vazias. Uma onda de ateísmo varreu a Inglaterra como fruto do iluminismo. Até que alguns jovens universitários da Universidade de Oxford começaram a orar por reavivamento. John Wesley, George Whitefield. E na madrugada de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, Deus derramou o seu espírito sobre aqueles jovens. E as igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus. Nas praças as pessoas se acotovelavam, disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus. E Deus restaurou a sua igreja. E Deus salvou centenas de milhares de pessoas como fruto da oração daqueles jovens. Eu tive a bênção de visitar a igreja coreana, que experimenta um grande avivamento em 1907. E até hoje, muitas igrejas, talvez a maioria das igrejas, têm reuniões diárias, pela manhã, pela madrugada. E ainda hoje nós vemos o soprar de Deus, o mover de Deus naquela nação. Igrejas fortes, pujantes, vivas, missionárias, em resposta à oração. Talvez você que está me assistindo agora tem causas humanamente impossíveis. Problemas no seu casamento, problemas de saúde, problemas espirituais, dramas pessoais, precisando de ver um sinal do favor de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Pois eu conclamo você a dobrar os seus joelhos, a colocar a sua causa diante de Deus. O texto que nós ouvimos é: muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. Todos nós temos livre acesso a Deus. O véu já foi rasgado. Podemos entrar na sala do trono com toda a intrepidez, porque temos Jesus Cristo, nosso supremo advogado, o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós. E então nós podemos apresentar a Ele a nossa necessidade, os anseios da nossa alma, os gritos do nosso coração, sabendo que Ele se importa conosco, que o trono de Deus nos acolhe e nos recebe, que os ouvidos de Deus estão atentos, que as mãos de Deus não estão encolhidas, que Ele é poderoso para salvar, para libertar, para curar, para perdoar, para fazer tudo novo na nossa história, na nossa vida. Eu quero orar por você. Quero colocar a sua causa nas mãos de Deus. Onde você está, coloque agora aquelas causas humanamente impossíveis na presença de Deus, porque o nosso Deus é o Deus dos prodígios, das maravilhas. Para Ele não tem doença incurável, casamento irrecuperável, não há problema que Ele não resolva. Ele pode tudo quanto Ele quer. Vamos então orar. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque Tu és o Deus vivo, verdadeiro, Deus que ouve, Deus que vê, Deus que faz, e ninguém pode impedir a Tua mão de fazê-lo. Oramos pelas pessoas que estão agora nos acompanhando, nos assistindo. Meu Deus, ouve o clamor do aflito. Estende a Tua mão, realiza maravilhas na vida destas pessoas que agora estão nos assistindo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa temática hoje foi
o poder através da oração. Espero que você tenha sido, assim como eu, ricamente abençoado por tudo que aconteceu neste programa no dia de hoje. E se você quer compartilhar o programa de hoje com seus parentes, pessoas próximas a você, é muito fácil de fazê-lo. Basta você entrar em contato conosco por meio do nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela. O código de área é o 11 9 47 18 94 50. Você vai digitar lá a palavra vida e sabe o que vai acontecer? Você vai receber aí no seu celular, na sua casa, o programa Verdade e Vida que foi transmitido hoje. Você vai poder compartilhar com quem você quiser. Se você quiser ter acesso também aos outros programas das outras semanas, basta procurar nos nossos canais do YouTube, youtube.com/IPBOficial e também o youtube.com/programa Verdade e Vida. O Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Nós voltaremos neste mesmo horário e neste mesmo canal.